Senhores telespectadores, hoje vou falar-lhes de Álvaro Gonçalves Coutinho. Quem foi o Álvaro Gonçalves Coutinho? A imensa maioria dos senhores telespectadores não sabe, puramente não sabe. E, notem, eu estou a falar-lhes aqui na vila medieval de Penedono, que é um sítio de rara beleza. É aqui que acaba a terra dura da Beira Alta e começa a rica região dos vinhos do Porto. Atrás de mim está o Castelo de Penedono e à frente do castelo o Pelourinho. É um dos raros pontos portugueses em que os dois polos de força, a força dos senhores e a força do povo, estão face a face. Ora, foi neste castelo que nasceu o famoso Magriço, o Magriço que é nem mais nem menos que o Álvaro Gonçalves Coutinho. O Magriço é famoso porque foi cantado nos Lusíadas. É ele o tal cavaleiro andante, o cavaleiro andante que andou por esse mundo, foi a Inglaterra, com os 12 de Inglaterra. E os Lusíadas cantam isso em estrofes magníficas e fizeram, enfim, na memória coletiva portuguesa, do Magriço um dos grandes heróis. Aqui em Penedono toda a gente o sabe, mas fora de Penedono não sabe. Não sabe porque as pessoas já não leem os Lusíadas. Claro, quando digo as pessoas já não leem, estou-me a referir à grande maioria da nossa população, porque continua sempre a haver estudiosos dos Lusíadas. Mas, do modo geral, e então na população dos estudantes, há sem dúvida um certo aborrecimento em relação ao poema. Os Lusíadas têm muito mais interesse do que a maior parte das pessoas julgam. Interesse literário. Raramente se escreveu tão bem o português. É a altura dos portugueses se reconciliarem com os Lusíadas, porque os Lusíadas são, de facto, o grande canto que ressuscita da pátria as glórias sepultadas, como o próprio Camões os descreve naquela canção muito bonita, a quem deram pindas moradoras, em que ele agradece ao fidalgo, ao Dom Manuel de Portugal, tê-lo ajudado a publicar os Lusíadas. Bom, mas eu estava a falar, era do Magriço, o cavaleiro andante Magriço. Para sabermos o que é o cavaleiro andante, temos que pensar no que foi a cavalaria. A cavalaria, hoje para nós cavalaria é um grupo de cavalos, enfim, mas a cavalaria histórica, a cavalaria medieval, é um dos temas do romantismo. Essa cavalaria devo dizer que pouco existiu em Portugal. De certo modo, a ideia do nobre cavaleiro, o nobre dono da terra, no seu castelo, isso vem com os bárbaros. Toda a organização romana acaba e vêm grandes grupos de longe. Vêm os alanos, os vândalos, os suevos, depois os visigodos, e isso são povos de cavaleiros. Não são muitos, são umas dezenas de milhares, mas eles vêm tomar parte das Espanhas, onde vivem milhões de habitantes, e essas poucas dezenas de milhares é que vão repartir as terras entre si e dizer, agora quem manda somos nós. É claro, eles tinham cavalos, tinham armamento, eram os senhores por direito de conquista e, de facto, estabelece a ligação entre o poder, entre o cavaleiro, entre o homem que tem o direito de viver à custa do trabalho alheio, a quem os outros pagam um tributo pelas terras onde trabalham, e isso existe, enfim, na Idade Média é assim que as coisas se passam. A população está subordinada aos senhores que vivem nos castelos. Este castelo do Penedono é, de certo modo, uma reminiscência desses tempos. Isto é feito no século XIV, mas é ainda feito por homens que têm a saudade desse tempo, em que o senhor
era o poder, era o cavaleiro que estava aqui e mandava em todas estas terras à volta. Eu até penso que foi essa a origem da nobreza na Península Ibérica. É uma gente de outra raça, eram loiros, tinham a pele clara, tão clara que se viam as veias e por isso se dizia que tinham o sangue azul, gente que vivia não do trabalho, mas apenas da posse das terras, e gente que tinha como única ocupação digna o exercício das armas. O nobre que fizesse o negócio não era nobre. O nobre que trabalhasse mesmo no seu campo não era nobre. O nobre era apenas um cavaleiro. É claro que como eram poucos e que tinham que dominar sobre muitos, estabeleceram esta regra. É que só eles é que podiam ter armas. No direito visigótico, porque é a monarquia visigótica, que funciona neste território que hoje é português, no século VI, no século VII, no século VIII, até ao princípio do século VIII, só eles é que podiam ter armas. Claro, o resto da população, como não tinha armas, não estava obrigado ao serviço militar. O papel dos outros era trabalhar, eram os laboratórios, trabalhadores. O papel deles era fazer a guerra, belatores, também se chamavam defensores. Bom, e havia outra classe, que era os oratores, cujo papel era rezar, orar a Deus. Bom, mas este mundo, em que só os fidalgos é que têm armas, cria realmente uma força militar muito reduzida. E por isso é que quando os mouros no norte da África, no ano de 711, atravessam o Estreito de Gibraltar, desembarcam e vêm os nobres visigóticos, que não são muitos realmente, dar-lhes batalha, mas são tão poucos que ou foram mortos, ou tiveram que fugir, foram-se esconder lá nas montanhas asturianas, lá longe na península, ou se esconderam para nunca mais aparecer. E isto faz com que, depois da invasão dos mouros em 711, na península não há nobreza. Não há nobreza porque essa casta militar e dominante foi destruída pela invasão sarracena. Depois os mouros vão sendo expulsos, pouco a pouco, é a reconquista. Quando no século XII o nosso Dom Afonso Henriques funda Portugal, ele não tem uma casta guerreira, uma nobreza a cavalo para o servir, não tem. Mas ele precisa de cavaleiros. O cavaleiro era indispensável naquela guerra com os mouros, até porque os mouros eram hábeis cavaleiros. Tinham os cavalos árabes, que eram muito rápidos, pequenos, leves, andavam muito, depressa. Ele também precisava de cavaleiros. E como não tinha cavaleiros fidalgos, ele fez uma coisa. Estou a falar nele, isto vem do século XI já. Faz-se uma classe nova, que é dos cavaleiros vilãos. O cavaleiro vilão é o camponês, que tem alguns bens e por isso goza de certas regalias, certos privilégios, não é obrigado a certos serviços mais pesados ou mais vexatórios, mas em troca tem que ter um cavalo, uma lança e tem que servir o rei durante um certo número de semanas do ano. Esse número de semanas varia conforme os rurais, mas pode-se dizer, de certo modo, era um mês. Durante esse tempo, o cavaleiro vilão tinha que pegar no seu cavalo, na sua lança e servir o rei. Isto é muito importante porque mostra como se faz Portugal. Portugal não é feito com esses cavaleiros nobres da cavalaria antiga. Não. Portugal é feito com os cavaleiros do povo. A grande diferença entre o cavaleiro fidalgo e o cavaleiro vilão é que o cavaleiro fidalgo não sabe outra coisa senão fazer a guerra. O cavaleiro vilão não sabe fazer a guerra, não sabe outra coisa senão trabalhar. Os primeiros reis de Portugal, isto é, Dom Afonso Henriques,
Dom Sancho I, Dom Afonso II, privilegiaram sempre essa camada popular. Dão-lhes os forais, entregam-lhes praticamente o governo das povoações, e Portugal é um país essencialmente baseado nas forças do povo. Bem, há uma certa tentativa porque entretanto, é claro, as classes mais bem instaladas solidificam-se, ganham poder e, portanto, tentam arrebatar as rédeas do poder. Mas isso provoca uma crise política. O rei Dom Sancho II, que, como sabem, é deposto, tem que se ir embora, é substituído por outro rei popular, o irmão, que é o Dom Afonso III, é um rei do povo. O filho de Dom Afonso III é o Dom Dinis, é ainda um rei nessa linha. Tenho nas mãos um livro muito antigo, como veem, são as 7 partidas do sábio rei Dom Afonso IX. Isto é o Afonso Sábio, era o avô do rei Dom Dinis. É um volume das 7 partidas, que é um grande código em que ele diz como deve estar organizada toda a justiça, todo o Estado, e tem aqui o título 21, sobre os cavaleiros e das coisas que lhes convém fazer. A primeira legislação que dá doutrina e uma razão de ser a uma cavalaria fidalga em Portugal. Isto, portanto, no fim do século XII, princípio do século XIII. Mas ela não foi longe, mesmo em Portugal não foi longe, como sabem. O nosso Dom João I, o mestre da Viz, tem essa nobreza contra si, e essa nobreza é completamente destruída na Batalha de Aljubarrota. A Batalha de Aljubarrota é ganha pelos leais camponeses que estão do lado do mestre da Viz e que são capitaneados por Novas Pereira. Portanto, a cavalaria portuguesa realmente nunca teve um papel importante. A nossa cavalaria foi, portanto, sempre essencialmente literária. O que os nobres liam eram as novelas e os romances de cavalaria. Eram as histórias do Carlos Magno e dos 12 pares de França, era o romance do Amadis ou do Galaás, eram histórias de cavaleiros que quebram lanças pelas suas damas, que percorrem esse mundo em justas e em torneios a ganhar a vida. Bom, e é isso que inspira em Portugal um movimento de cavaleiros andantes que de facto se verificou no século XV com alguma intensidade. Nós sabemos que dezenas de portugueses saíram das suas aldeias, que deixaram sozinhas, olhem, desertas como esta. Estou aqui a falar numa aldeia completamente abandonada aqui neste concelho de Penedono, e foram por esse mundo fora a tentar ganhar a vida. É a história do Álvaro Gonçalves Coutinho. Com o Magriço foram 11 companheiros. É por isso que hoje falamos nos 12 de Inglaterra. Foram todos pela mesma razão. Tentar encontrar uma vida que aqui se lhes recusava. Chamamos-lhe aventureiros num sentido. Nessa altura, no português corrente, a palavra sorte dizia-se ventura. E, portanto, quem ia à sorte ia à ventura. E quem ia à aventura era um aventureiro. Penso que os descendentes deles são os que hoje, aqui destas mesmas terras, continuam a deixar as suas aldeias e os lugares onde nasceram. E eles vão para a Inglaterra, vão para a França, vão para a Alemanha, vão para o Luxemburgo, vão para a Venezuela, vão para o Canadá, vão todos a tentar uma aventura que aqui não encontraram. Oxalá todos eles tenham sorte. Oxalá muitos deles possam voltar à terra, a estas terras que nunca os esqueceram e que eles também recordam para sempre. Os historiadores portugueses têm investigado e procurado saber
quais eram os nomes dos companheiros do Magriço, dos homens que, juntamente com ele, em Inglaterra, desagravaram a honra das damas inglesas. Bom, e há uma lista. É claro, começa pelo Álvaro Gonçalves Coutinho, famoso Magriço, que era irmão do conde de Marialva, portanto, era um fidalgo, mas é claro, filho segundo e, portanto, sem dinheiro, e todos os outros eram fidalgos. É o Álvaro da Almada, a quem chamava o Justador, porque andava sempre em justas, torneios, combates. O Álvaro Mendes de Cerveira, o Martim Lopes de Azevedo, o Soeiro da Costa, o João Pereira Agostinho, o Rui Lopes da Silva, o Joaquim Gonçalves Malafaia, que também ficou muito célebre, o Pedro Homem, um João Pacheco, o Melo, que é aqui, só chamavam-lhe o Melro, mas o Melo, e o Álvaro Vaz da Almada. Esse foi famosíssimo porque fizeram no Conde em Avaranche, na Normandia, e esse era um cavaleiro tão leal, porque ele depois jurou fidelidade aqui ao nosso infante Dom Pedro, ao regente infante Dom Pedro, e visto que lhe era fiel, quando Dom Pedro teve um combate infeliz e morreu, ele jurou não sobreviver ao homem a quem tinha jurado fidelidade. Nessa altura, o Álvaro Vaz da Almada já era velho, porque isto que estou a dizer passa-se em 1449. Portanto, já tinham passado cerca de 50 anos sobre o feito de Inglaterra. Isto quer dizer que era um homem que já iria na casa dos 70 ou talvez mais. Pois quando viu matar o seu infante, ele, com a arma, com a lança, põe-se no centro do combate até extenuar as últimas forças e defende-se bravamente, até que quando já de todo em todo não pode mais, atira a espada para o chão, deita-se, oferece o peito aos inimigos e diz-lhes: e agora é fartar vilanagem. E a vilanagem fartou-se. Todos foram bater o ferro da sua lança no peito daquele herói. Nunca ninguém escreveu a história do Magriço e é pena. Bom, também o que eu sei é isto. Ele sai de Portugal no fim do século XIV, talvez 1390, quando os companheiros todos que vão para a Inglaterra resolvem ir de navio, vão tomar um navio ao Porto, ele diz: não, eu vou a pé, e vai a pé, vai por essas Espanhas, na Ponte do Orbigo, que era um sítio famoso para os cavaleiros. Ele esteve semanas a combater, e quem não lhe pagasse um resgate não passava a ponte. Foi à Inglaterra, foi ele quem venceu o grande combate, salvando a honra das damas inglesas. Bom, a honra queria dizer isto. Houve lá um inglês que diz que as inglesas eram muito feias. Eu não sei se eram feias, se eram bonitas. Mas o Magriço, que era um perfeito cavalheiro, disse: feias? Quem é que lhe chama feias? Quem lhe chama feias tem que se bater com a minha lança. E foi lá, esse é que é o episódio dos 12 de Inglaterra. Depois ficou por lá. Sei que esteve na Borgonha ao serviço do Duque da Borgonha e prestou-lhe grandes serviços, há documentos, grandes serviços à Duquesa. Até há quem diga, até quem, não se pode provar, mas parece que foi ele quem matou o Duque de Orleans. O Duque de Orleans era um grande fidalgo da família do rei de França, andava a dizer que tinha tido lá umas coisas com a Duquesa da Borgonha. Claro, o Duque andava muito chateado com isso, como é natural. Bom, pois alguém matou o Duque de Orleans e pouco depois o nosso Magriço recebe grandes recompensas. A partir de 1419 acabam completamente as referências ao Álvaro Gonçalves Coutinho. No ano de 1453 termina a Idade Média. Realmente os historiadores escolheram essa data, que é a data
da conquista da cidade de Constantinopla pelos turcos. Entende-se que aí acabam os tempos medievais e aí é que clareia a aurora dos tempos modernos. Reparem, 1453. Pois precisamente um ano antes, em 1452, uma princesa portuguesa, Dona Leonor, casou com o imperador da Alemanha, Frederico III. A imagem que agora estão a ver é um dos frescos da Biblioteca Piccolomini, em Siena. E o que representa é o bispo de Siena, que mais tarde veio a ser Papa, é o Papa Nicolau II, a casar a princesa portuguesa, e reparem como ela é bonita, com o imperador da Alemanha. Falo-lhes nisto porque esta princesa tinha sido educada em Lisboa a ouvir cantar os romances de cavalaria. E desse casamento vem a nascer aquele que depois foi o imperador Maximiliano da Alemanha. Ora, os historiadores europeus costumam dizer que o imperador Maximiliano foi o último cavaleiro da Europa. E é verdade que Maximiliano foi sempre um bom cavaleiro e procurou seguir os exemplos daqueles heróis cuja lenda tinha ouvido cantar no colo maternal. Eu acho que é realmente uma história muito bonita, mas também acho que quem escreveu que Maximiliano foi o último cavaleiro, com certeza não sabia a história do nosso rei Dom Sebastião, porque esse sim foi o cavaleiro completo. Ele respirava sonhos e morreu a lutar pelos seus ideais. É claro, com certeza que foi um mau rei, foi um péssimo rei, porque todo o rei tem que ser político, e a política nunca se deu bem com os altos ideais. Os cavaleiros andantes tinham acabado definitivamente na Europa quando, em 1604, e o segundo volume em 1614, foi publicado em Espanha um livro que ainda hoje é famoso em todo o mundo, o Dom Quixote de La Mancha, do escritor espanhol Miguel de Cervantes. Quixote é o último cavaleiro, um cavaleiro que já nem existe. Ele só vive na imaginação de Cervantes. É sonhador, quimérico, utópico, cavalgando o seu Rocinante esquelético, como se montasse o mais fogoso alazão do mundo. Aos olhos de Cervantes, Dom Quixote é um alienado, é um idiota. É realmente um pateta a pedir urgente internamento no manicômio, porque realmente é assim que os tempos modernos veem os cavaleiros medievais. Atrás de Quixote vai o seguro Sancho Panza. Esse é sensato, prudente, obediente, que não acredita, mas nem discute. Genial realmente esta invenção de um Dom Quixote e de um Sancho Panza. Dom Quixote é o tempo antigo, o tempo dos ideais, das causas nobres, das Dulcineias. E o outro é o tempo novo, o tempo burguês, um tempo funcionário, bem mandado, que apesar de tudo está com tudo e que vai sempre engordando. Os senhores telespectadores talvez estejam à espera que eu, dentre os dois, lhes diga qual é o da minha maior simpatia. Bem, mas é que não é nenhum.
Quixote é o herói do tempo e da cultura medieval, que são tempos definitivamente ultrapassados. Sancho Panza é o herói dos tempos modernos e burgueses, que também me parece que estão a ficar definitivamente para trás. Para tempos novos, temos que inventar heróis novos. E cada um que pense por si, porque afinal os heróis não são mais do que os filhos que criamos com a nossa imaginação.